Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o quincúncio ou a inconjunção mais uma vez para vocês. Eu mencionei em um vídeo que eu iria dar mais uma explicação, tentar explicar um pouco mais o que é essa inconjunção, o que é esse ângulo que forma esse aspecto de 150 graus, que é o quincúncio, que é esse símbolo que está aí para vocês. O que isso simboliza um pouquinho mais, quais são as características desse aspecto e como que a gente pode trabalhar. Já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no izinho aí para vocês. Esse vídeo já fala de forma bem detalhada o que é o quincúncio, como que a gente trabalha, como que a gente desenvolve essa força dentro do nosso mapa. Tá bem explicadinho de forma bem didática. Só que agora eu quero mostrar para vocês alguns pontos também referentes a esse aspecto que eu acho que é importante a gente levar em consideração. O primeiro deles é que a inconjunção, ele simboliza que os planetas ou os pontos que estão sendo aspectados ali, eles estão fazendo uma conversa muito difícil, uma conversa em que nem a modalidade e nem o elemento combinam. Então, por exemplo, se a gente está falando de touro, touro é um signo de terra e é fixo, que faz um ângulo de 150 graus. Para Sagitário, então Touro faz um ângulo de 150 graus para Sagitário. Sagitário é um signo de fogo imutável. Então nem a modalidade que é fixo e imutável combina e nem o elemento terra e fogo combinam. Na verdade, a questão não é que eles não combinam, a questão é que eles não falam uma mesma linguagem. Eu inclusive falo isso num vídeo que eu vou deixar também aqui no izinho para vocês, que eu faço de uma forma bem lúdica, que eu falo nesse vídeo que o quincúncio, ele é como se duas pessoas falassem dialetos, idiomas completamente diferentes e essas pessoas têm que ter uma criatividade incrível para conseguir se comunicar, para conseguir um entender o outro, e é isso que a inconjunção exige da gente. É claro que isso não é fácil. O quincúncio, ou quincunce, como está aqui para vocês também, é um aspecto difícil porque a gente não reconhece, a gente não entende, é um universo completamente diferente daquele que a gente está acostumado. Então ele só aparece quando ele realmente cutuca a gente, quando ele é ativado de alguma forma no nosso mapa, por exemplo. E como que esse aspecto trabalha aí com a gente? Primeiro, eu trouxe alguns pontos aqui para vocês. Esse aspecto de inconjunção de 150 graus, ele traz para a gente, primeiro, falta de auto-reconhecimento. Ou seja, você não se reconhece naquela situação, você não se reconhece naquele cenário, com aquelas pessoas. Sabe quando aquela realidade não faz parte da sua realidade e de repente ela se apresenta para você e você fala: caramba, eu não me reconheço nisso, eu não pertenço a isso, eu não faço parte disso. Mas na verdade você está fazendo parte daquele cenário e é importante você se reconhecer dentro desse cenário. É importante você perceber que você está passando por esse processo, se envolvendo com aquelas pessoas, passando por aquela experiência, sendo desafiado a aprender aquela coisa diferente. Então é importante a gente se auto-reconhecer numa situação quando essa inconjunção ou quincúncio acontece. Outro ponto aqui é que exige um certo sacrifício da gente. Por quê? Justamente porque quando esse aspecto aparece, ele pede um esforço para a gente. Não é uma obrigação, não é uma exigência, é simplesmente um sacrifício. É você se esforçar, é você tentar. Poxa, é algo tão diferente, tão fora da minha realidade. Eu vou me sacrificar aqui de alguma forma para ver se eu aprendo, se eu contribuo com essa situação, se eu contribuo com essas pessoas que estão fazendo parte desse cenário, se eu contribuo para aprender e ao mesmo tempo ensinar a outra pessoa, para que a gente encontre um terceiro ponto, né, um terceiro ponto ali, que a gente consiga criar um novo dialeto, uma nova linguagem ali, todo mundo se dá bem nessa situação. Mas a inconjunção traz também uma questão de indecisão. O que é indecisão nesse aspecto? É justamente você não saber o que fazer com aquela situação que você não tem nenhum conhecimento. Então, no momento que ela aparece, você não sabe para que lado ir, você não sabe o que fazer, você não sabe o que escolher. Geralmente a gente fica bem perdido
quando o quincúncio é acionado no nosso mapa ou em trânsito, né? A gente fica meio, caramba, eu vou para lá, eu vou para cá, eu não conheço esse universo é completamente novo, diferente. É como se a gente fosse teletransportado para uma realidade paralela que a gente desconhece simplesmente tudo que está ali. Então a gente fica bastante perdido mesmo. E com isso vem a imobilidade, ou seja, quando um quincúncio aparece no nosso mapa, é muito provável que aquele assunto fique estagnado. Por quê? Porque exige sacrifício, exige autorreconhecimento naquela situação. É para a gente reconhecer aquela situação e tomar uma atitude, fazer alguma coisa a respeito. Como a gente não se reconhece, o que acontece? Isso não me pertence, isso não é responsabilidade minha, eu não tenho que fazer nada aqui. Para que eu vou fazer alguma coisa? A responsabilidade é da outra pessoa ali. Essa pessoa que tem que se virar nos 30 e fazer alguma coisa. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Então isso causa uma certa imobilidade, inação, nada acontece ali, tudo fica parado, até que a vida vem e dá um choque na gente e mexe nessa ferida, porque o quincúncio, ele também é uma ferida, mas essa ferida ela só é acionada de tempo em tempo, quando um planeta faz um aspecto para o seu planeta que forma esse quincúncio, quando acontece alguma conjunção com um planeta que forma quincúncio, ou qualquer coisa assim, em trânsito, né? Porque a gente tem o nosso mapa aqui com todos os aspectos, mas a gente tem o relógio cósmico que não para nunca, né? Então ele vai lá e vai formando os seus aspectos. E toda vez que o quincúncio é acionado no seu mapa, você é cutucado, aquela ferida é mexida novamente. E no momento que isso acontece, a gente é incomodado. No que a gente é incomodado é quando a gente tem que ir para o autorreconhecimento, é quando a gente tem que se sacrificar e sair da inércia. Esse aspecto também, o quincúncio, ele traz uma certa baixa autoestima e complexo de inferioridade relacionado àqueles planetas e aqueles temas que esse ângulo forma aí no seu mapa. Ou seja, se você tem Touro na casa 5 e Sagitário na casa 10, o que acontece? Tem um quincúncio aí. Vamos supor que você tenha Sol aqui e Lua aqui. Existe um quincúncio, né? Faz um aspecto de quincúncio de casa 5 e casa 10. Essa baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, provavelmente vai atingir a sua área profissional relacionado a alguma coisa sua, pessoal, de casa 5, casa de Leão. Ou relacionado ao Sol e Lua, alguma coisa emocional. Talvez não tenha uma inteligência emocional e acaba trazendo tudo para o lado pessoal. Vamos dizer assim, né? É um universo que você desconhece, ou seja, vamos supor que seja a Lua mesmo aí, numa casa 10, formando um quincúncio para o Sol. A Lua em Capricórnio é o universo que você desconhece, que você não tem afinidade. Então, tem inteligência emocional, sabedoria, para não deixar as coisas virem para o lado pessoal, não levar as coisas para o pessoal. Isso tudo são informações que, de repente, você não tem contato. E quando um planeta em trânsito aciona a sua Lua, e a própria Lua em trânsito, quando passa por cima da sua Lua natal, o que acontece? Esse campo é acionado, ou seja, você leva para o lado pessoal as coisas do seu trabalho. Você acha que você não é capaz, que você não é criativo, que você não tem valor porque aqui embaixo é Touro. E por isso você não consegue expandir e crescer as suas relações e os seus afetos no trabalho. Ou seja, isso tudo é formado por esse quincúncio, né? É um universo que de repente você não tem problema porque ele está longe e quando ele é acionado, as coisas vêm à tona e pronto. Tudo acontece. Um outro ponto que é muito comum é insatisfação para um lado ou para o outro. Esse ponto aqui é muito importante a gente levar em consideração. Por quê? O quincúncio, ele causa dentro da gente um fenômeno muito estranho, esquisito, que é um exemplo que eu vou dar. Você é uma pessoa cética, você não acredita em nada, mas você é espiritualista. Você é uma pessoa que acredita pelo menos em espíritos, mas você é cético, não acredita em Deus, não acredita em nada. Então ficam essas duas informações dentro de você que não se combinam. Uma informação traz um universo completamente diferente do outro, mas você sente essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você fala assim, eu não acredito em nada, a vida acaba quando a gente morre, vem uma sensação, uma certeza de algum lugar que você fala assim, caramba, sim, o espírito vive, depois da morte a gente continua
continua como energia, como vibração. Não é possível que tudo acabe aqui. Aí, de repente, a pessoa tem um sonho e ela encontra pessoas e pessoas falam para ela: olha, o mundo pós-morte existe. Aí a pessoa acorda e fala: caramba, eu tenho essa certeza. Não, mas não é possível. Ou seja, fica essa energia ambígua, que não se combina, que não se entende. São dois universos totalmente diferentes entrando em colisão o tempo todo conforme os trânsitos. Então, uma hora você é extremamente cético, outra hora você passa a acreditar em alguma coisa, e logo em seguida você se torna cético de novo, e daqui a pouquinho você está acreditando em forças místicas, aí daqui a pouquinho, sabe? E fica nisso. E geralmente a pessoa fica perdida, né? Não se reconhece nenhum e nem outro. Se torna indecisa, fica imóvel, porque não consegue reconhecer essa briga, essa luta dentro dela. Isso acontece bastante. Um outro ponto é desvio. O quincúncio é um ponto de desvio. É um ponto de fuga. Se a gente quiser pular aquela etapa, se a gente não quiser encarar e se sacrificar ali, a gente pula. A gente dá um jeito de desviar aquele assunto da nossa vida, aquele desafio, aquele aprendizado, aquele esforço a mais que a gente tem que fazer. Então, se você estiver desviando aí muito desse ponto, de quincúncio na sua vida, de responsabilidade, de se comprometer, de tentar, de unir uma força de um ponto com a força do outro ponto para criar um terceiro ponto, se você não fizer isso, as coisas podem ficar bem estagnadas, bem paradas e nada crescer, nada expandir ali. E aqui foi o exemplo que eu dei, para vocês sobre a insatisfação de um lado e para o outro. Sustentar duas crenças dentro de si, o cético e o espiritualista. Só um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, gente, o quincúncio, ele é isso. O quincúncio, ele fala muito sobre esse incômodo no nosso mapa. Em trânsito, geralmente é uma situação que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa se sacrificar, que a gente precisa decidir, que a gente precisa tirar ali da inércia. São pontos importantes que a gente precisa fazer. Sacrifício, sair da indecisão, sair da imobilidade e reconhecer aquela situação para que a gente faça ou tome alguma atitude, Então, sempre que eu faço o mapa aí do céu da semana, quando eu trago os aspectos para vocês, muitas vezes o quincúncio aparece para que vocês entendam quando aparece aquela linhazinha verde, que eu vou deixar aí um exemplo de mapa para vocês na tela. Quando aparece essa linha verde, geralmente é o quincúncio atuando aí. E o quincúncio, ou a inconjunção, traz pra gente essas informações aí a mais, tá? E é isso, esse foi um vídeo rápido que eu trouxe para vocês para explicar um pouquinho a mais, para colocar um pouquinho mais de tempero no assunto desse aspecto quincúncio, quincúncie ou inconjunção. Lembrando que tem a playlist com todos os aspectos aqui no canal, que eu vou deixar no izinho aí para vocês. Vale super a pena para quem está estudando astrologia conhecer mais a fundo os aspectos, tá bom? E tem também o curso de aspectos menores lá no Hotmart, para quem quiser fazer, entender um pouco mais sobre aspectos menores. Tá aí no izinho para vocês também, vocês vão ser direcionados lá para a página do curso onde eu ensino aspectos menores, tá bom? Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.